Bom, pessoal, como foi adiantado já no grupo, né? A gente vai falar hoje sobre o fato de Deus ser Senhor da história, né? E ele usar crises, ou ainda até além de crises, calamidades, para fazer avançar o seu plano na história, tá? Nós temos várias calamidades registradas na Bíblia e vamos falar rapidamente de algumas delas e fazer algumas considerações aqui no final. Essas calamidades ou graves crises não são acidentes no plano de Deus, são ferramentas que Deus, por vezes, utiliza para fazer avançar seus planos junto à humanidade. Faz parte do seu método, da sua caixa de ferramentas, tá? Deus poderia fazer avançar seu plano sem sofrimentos ou dificuldades? Se ele quisesse, sim. Né? Em regra, a resposta à pergunta para se Deus pode algo é sim. Se ele quisesse, sim. Mas ele escolheu criar um universo em que as crianças demoram 9 meses para nascer e não um segundo, que as lagartas demoram dias para se tornarem borboletas, que as sementes demoram semanas para se tornar em árvores, e que existem criaturas morais que fazem escolhas entre bem e o mal. Ele escolheu criar um universo assim. Poderia criar vários tipos de universo, mas escolheu esse. E é o que a gente vive. Então, Deus escolheu criar um universo dessa forma, e nele a alegria e a tristeza são possíveis, assim como também beleza e feiura, vontade de acertar e vontade de errar. Ele escolheu criar um universo com essas possibilidades. Nesse mundo complexo, né, que Deus criou, ele intervém continuamente e mantém vivo a quem quer, altera os fatores usuais que ele estabeleceu quando bem quer. Então, a maré normalmente tem a altura que tem, mas às vezes ele inunda cidades. Vulcões permanecem inativos por séculos e às vezes eles despertam. Então, as secas, enchentes e tudo isso. Tem uma ordem previsível, mas Deus mexe nela circunstancialmente sempre que deseja. Impérios crescem e somem, fortunas mudam de mãos, e a roda da vida continua como a gente bem sabe, como a gente consegue ver em qualquer livro de história. A palavra de Deus nos ensina, então, que ele coordena todos esses fatores complexos ao mesmo tempo e faz isso de forma conjunta em prol do avanço de seu plano na história e para o bem dos seus. Mauro, pode ler Daniel 7, 17 e 18 e depois o versículo 27. É um daqueles sonhos de Daniel e ele fala sobre isso, né, que Deus tem, ele profetiza, tudo o que falou aqui era futuro em relação a Daniel. É certo. Então, Daniel 7, 17, 18 a 27, né? O que ele fala, e a parte final, o 27, ele é futuro para nós hoje ainda. Mas tanto quanto ele realizou, já é passado para nós, ele vai realizar o que é futuro também. Então, Daniel 7, 17, 18 e depois o 27. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Pronto. Daniel falou, ele teve essa revelação há bem mais de 2.000 anos. E o plano já havia um plano ali. E esse plano tem sido cumprido. Já houve os impérios lá, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Grécia e Roma era futuro, totalmente futuro para Daniel. E aconteceram. Para nós já é coisa bem no passado. E esse plano continua. Não é um plano medido em semanas, meses ou poucos anos. É um plano medido em séculos, em milênios. E ele continua acontecendo. E o final é que todos os povos, né, serão entregues a Deus e será o povo do Altíssimo construirá um reino eterno. Então, o plano continua. O que eu quero dizer aqui, o plano continua e nesse plano muito macro, muito amplo, desenvolvido ao longo de milênios, Deus por vezes usa calamidades. Romanos 8, 28, conhecidíssimo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem estou usando a NVI, mas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que mostra exatamente isso, que todas as coisas pequenas ou gigantescas, né, de curto prazo ou de longo prazo, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, Deus dá a vida e tira, mantém as leis naturais estáveis, ou modifica pontualmente quando quer,
Nenhum pardal cai sem que Deus permita, mas os pardais caem diariamente, né? Alguém falou essa frase, eu não consegui identificar a fonte, mas, então a gente vê que nenhum pardal cai, e pode ter o equívoco de que não, nenhum pardal vai cair. Não, todo dia caem milhares de pardais, mas todos com a permissão de Deus. Deus dá o sopro de vida a cada ser humano e retira diariamente esse sopro de vida de milhares de pessoas. É como ele opera nessa etapa da nossa existência. O universo não foi criado originalmente assim, mas foi criado com essa possibilidade e, infelizmente, se concretizou, em razão da maldade humana e da maldade dos demônios e tudo isso. E seja como for, é assim, o universo em que a gente vive, não será assim para sempre, mas é como ele funciona há vários milênios já. Nesse universo complexo, né, em que Deus exerce sua soberania e também confere liberdade para decisões morais de seres humanos, ele utiliza de várias ferramentas para conduzir esse seu plano na história, esse seu plano de um reino eterno em que ele é o centro, em que haverá uma multidão de adoradores salvos com ele. Ele tem esse plano ao longo da história. E para chegar lá, para esse plano acontecer, ele usa de toda sorte de ferramentas. E o que eu quero dizer hoje é que uma das ferramentas que está na caixa de utensílios lá de Deus, são crises, são calamidades, são coisas graves. Então, Deus tanto inclina corações de pessoas, quanto endurece outras, como aconteceu lá com Faraó, levanta pessoas em momentos-chave, como Esté e tantos outros, concede dons espirituais a todos os membros da sua igreja, dá sabedoria e muito mais. E usa de calamidades. Queria falar hoje, então, de passar rapidamente em algumas calamidades registradas na Bíblia e ver que em cada uma delas, Deus fez avançar o seu propósito, Deus fez avançar o seu plano na história. A primeira delas, a maior que já existiu, de longe, a maior, o dilúvio, né? Toda a humanidade foi morta de forma abrupta, violenta, inescapável. E os poucos que foram poupados, às vezes a gente esquece um pouco disso, precisaram passar por uma quarentena gigantesca. Os 40 dias que a gente lembra do dilúvio foi só o tempo que ficou caindo água. Mas a quarentena, se a gente ler Gênesis 7 e 8, eu me surpreendi, achei que era um pouco menos. Foi de quase um ano. A primeira delas deve ter sido uma das grandes provas de fé, foi 7 dias dentro do barco antes do dilúvio. Então, e lembrem que e tudo indica, pela narrativa de Gênesis, que até essa época não havia chuva sobre a terra. Era uma terra muito diferente, as pessoas viviam séculos. E fala em, acho que Gênesis 2 ou 3, que não havia chuva, que caía uma névoazinha, um orvalho, ou coisa assim. Então, chuva, como a gente conhece, não tinha. Então, dizer que a terra ia ser destruída por chuva era algo tão insano quanto dizer que ia cair, sei lá, mangas do céu, areia do céu. É uma coisa que não acontece. Então, Noé ficou falando isso, construiu uma obra gigantesca, uma arca enorme, levou um monte de bicho lá para dentro, entrou e ficou uma semana lá ainda. Então, obviamente, deve ter sido motivo de chacota, de piada, de tratado por absolutamente louco. Então, antes da primeira gota, 7 dias dentro do barco. Depois, 40 dias, a terra sendo destruída. Depois, Gênesis 7, 24, de 150 dias de inundação. 40 dias parados depois que a arca encalhou. 14 dias enviando pássaros para ver se tinha terra seca. E para terminar, mais 57. Até a terra estar seca e poderem sair da arca, Gênesis 8, 13 e 14. Então, a gente está irritado com a quarentena de pouco mais de 2 ou 3 meses, em casas confortáveis, com grande facilidade de comunicação, em serviços ainda, tudo, e não quero minimizar de forma alguma o efeito do que a gente está passando. Também está todo mundo meio diferente, meio um pouco numa pilha ou coisa assim. Acontece, é uma mudança grande, isso é normal. Não é, certamente não estaria tranquilo e calmo num zoológico improvisado por quase um ano confinado ali. Mas quero sim que a gente saiba que o que a gente vive não é nem de longe a pior calamidade que já existiu, mas não é nem arranha, né? Então, acho que um pouco de realismo, assim, pelo menos para mim, me ajuda contra a tendência de reclamar. Então, olha, já teve coisa muito, mas muito pior. Então, é mais um aí, chegou a nossa vez e acontece. Depois daquela quarentena, num zoológico improvisado flutuante, né? Noé e sua família se viram em um planeta em que não havia mais nenhum de seus amigos, nenhum de seus colegas de trabalho, nenhum de seus parentes mais distantes, nenhum de seus vizinhos, nenhum de seus conhecidos em geral, as ruas em que eles costumavam andar, os lugares que costumavam frequentar, as casas em que eles viviam, seus locais de trabalho, todo o sistema produtivo, cultural, religioso da época tinha sido absolutamente destruído, não tinha um tijolo sobrando.
não tinha mais aquela padaria, aquele restaurante, aqueles artistas, aquele escritor, aquela escola, aquela sociedade. Já era, acabou. Eles tiveram que plantar de novo a primeira semente de trigo, construir a primeira casa da terra e reiniciar do zero, né, a sociedade humana. E por que Deus fez tudo isso? Né, Gênesis 5 diz bem claro, né, que foi em razão da intensa maldade dos seres humanos. O dilúvio foi, então, uma violenta operação de expurgo, né, de retirada forçada da maldade humana da terra. Redução drástica dos níveis de maldade. Houve um reinício em uma terra bastante diferente, que agora tinha chuva, e que a idade humana foi limitada a 120 anos. Gênesis 6:3 fala disso como um fator importante na terra pós-dilúvio, que é a limitação da idade humana. Então, se as pessoas conseguem realizar tanta maldade hoje, tantos esquemas elaborados de corrupção, de maldade, de tanta coisa, vivendo 80, 90, 120 estourando anos, imagine um corrupto com 700 anos de idade, o que ele conseguiria elaborar ao longo de tanto tempo, que era o que acontecia antes, né? Alguém violento passaria 700 anos sendo violento. Então, imagine o quanto se conseguia aperfeiçoar seus atos de maldade, as maquinações, né, até lá. E isso Deus interrompeu, continua. Então, ele diminuiu aí pelo menos a maldade individual no tempo aí das pessoas, muito. Então, essa enorme calamidade, né, incluindo a duríssima prova imposta aos poucos sobreviventes, né, não tiveram vida fácil também, foi usada por Deus para fazer avançar seus propósitos na Terra. Segunda calamidade, né, da descendência de Sem, né, um dos filhos de Noé, muitas gerações depois, veio Abraão, e com ele começou o povo judeu. O neto de Abraão era Jacó, né, que depois teve seu nome mudado para Israel, que dá o nome ao país até hoje. Um dos filhos de Israel, né, de Jacó, era José, e foi vendido como escravo ao Egito e se tornou governante ali. Vocês conhecem bem a história. Deus os mandou uma calamidade sobre aquela região do mundo. Não é mais uma calamidade global, como no dilúvio, mas naquela região do mundo, abrangendo aí Egito, a Palestina e tudo aquilo. Deus revelou a José, com grande antecedência, né, pelo menos 14 anos de antecedência, que haveria essa calamidade, que haveria uma seca seguida de grande fome em toda a região ali, e que o Egito precisava se precaver. Haveria 7 anos de fartura, 7 anos de dura provação. Ele revelou isso para José, e o Egito tomou as providências. Mas nada indica que ele tenha revelado isso à família da promessa, a Jacó e seus outros filhos e tudo isso. Então, foi só para o Egito. Durante a seca, Jacó, então, sem saber do que ia acontecer, se viu numa situação crítica. Já bem velho, com uma família extremamente numerosa, ele se viu dia a dia em grande dificuldade de manter a família alimentada, né? E lembra que é uma sociedade absolutamente rural na época. No ato de desespero, né, Jacó enviou alguns de seus filhos para a nação pagã do Egito. Abraão tinha sido chamado para sair de uma nação pagã e começar um povo da linhagem de Deus, aí, segundo a promessa de Deus, naquela terra. E ele toma, então, não deve ter sido fácil essa decisão, de sair da terra prometida a Abraão para ir para uma outra nação pagã. Né? Abraão já tinha vindo de uma, agora ele vai para outra. Né? Não deve ter sido fácil, mas ele se viu numa situação crítica e me parece um ato de desespero mandar seus filhos para a nação pagã do Egito em busca de comida para sobreviver àquela calamidade. Lá descobrem que Deus havia providenciado a ascensão de José e são bem acolhidos e se mudam de vez para o Egito. Deus tinha prometido bem antes, né, décadas antes, a Abraão uma descendência, duas coisas, né, uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra, mas nessa época que era de mais ou menos 70 pessoas, talvez um pouco mais. No Egito, a família de Deus, a família de Jacó, né, família da promessa, se tornaria um povo inicialmente protegido, depois oprimido por aquele poderoso império, né, provavelmente a nação mais avançada da época. Então, Deus usou a calamidade e a consequente fome depois dessa seca para estabelecer esse importante marco na condição de seu povo, né, de seu plano junto à humanidade, junto ao seu povo. No Egito, aquela família de 70 pessoas se tornaria um povo numeroso, como havia sido prometido a Abraão inicialmente. A terceira calamidade foi lá no Êxodo, lá no Egito, que Deus cumpriria a segunda parte. Né? Agora o povo já era numeroso, depois de séculos, veja que estamos falando um plano aqui de séculos, de milênios, né? E que a gente está tomando uma pequena parte dele.
E chegou a hora, então, daquele povo numeroso voltar para a terra, né? Cumprir a segunda parte desse pedaço da promessa que Deus fez a Abraão. Um povo numeroso em uma terra. Agora já tinha um povo numeroso e chegou o momento de voltar para a terra. A família de Jacó havia se tornado um grande povo, e o meio escolhido por Deus para tirar o povo do Egito envolveu uma série de calamidades, destruíram a economia do Egito, levaram à morte do príncipe herdeiro do Egito e de todos os primogênitos que não obedeceram o sinal da Páscoa, né, o sinal que Deus tinha determinado. E, além disso, no milagre do Mar Vermelho, né, ele abriu para Israel passar e se fechou em cima do exército do Egito. Então, houve uma derrota militar gigantesca aqui para o Egito. E o Egito continuou a ser uma nação importante, mas nunca mais conseguiu dominar sobre Israel. Então, ele teve perda de vidas, perda de economia, perda de moral e perda de exército, né? Então, Deus mandou uma calamidade enorme para as pessoas do Egito e para fazer avançar o seu povo. E eu não vou nem falar aqui, pelo tempo também, de tudo que foi feito na conquista da terra de Canaã, que teve um monte de milagres também, e vendo do ponto de vista do povo que morava lá, um monte de calamidades também. Ao final disso, então, Deus tinha, então, uma terra com uma maior limitação da maldade, pelo menos no tempo, né, e mudanças climáticas, tudo isso, e tinha, sim, a promessa de Abraão tinha avançado muito. Você tinha já um povo muito numeroso na terra que Deus prometeu a Abraão. Antes de entrar na terra, Deuteronômio fala bastante disso, né, 6 a 8, especialmente, fala muito, que tinha condições para permanecer naquela terra e para usufruir de prosperidade naquela terra. E se eles fossem fiéis a Deus, eles seriam abençoados, sim, com prosperidade, com paz, né, prosperidade toda ordem, e se fossem desobedientes, seriam punidos. Isso foi avisado antes de entrarem na terra. Mas, uma vez estabelecidos lá, o povo, de maneira geral, desobedeceu de forma grave, né, os mandamentos de Deus, praticaram idolatria, imoralidade, incredulidade, opressão, suborno, perseguição a profetas de Deus e um monte de outros pecados. Mesmo assim, é certo que houve alguns bons momentos, né, na época de Davi e em outros momentos também, não foi só momentos ruins, a maioria foi ruim, mas houve muitos bons momentos também, e houve sempre um remanescente fiel. Mas, de modo geral, o povo sempre se caracterizou, ao longo desses análises de séculos ou milênios que a gente tem feito, se caracterizou por desobediência a Deus. E séculos depois da entrada, né, no Egito ali, na entrada após o êxodo, após a saída do Egito, o quadro era de idolatria e de deterioração moral do povo. Deus destruiu o reino do norte, o reino de Israel, através dos assírios, que era um povo conhecido por sua violência, sua ferocidade contra os inimigos, e mais de 100 anos depois, destruiu o reino de Judá, o reino do sul, através do Império Babilônico. Essa catástrofe aí, sem precedentes na história de Israel, né, lembrem que ao ir para o Egito, eles foram por vontade própria, né, levados por uma seca, mas não foram destruídos, não tinha tido uma invasão ao país, né, assim, uma destruição do país por uma força externa, militar, não tinha tido. Aqui houve. E é interessante a gente ver que depois dos 70 anos fora do reino, né, do território prometido, Israel volta purificado de seu maior problema até ali, a idolatria. Então, é interessante que mesmo dentro da nação pagã, quando seria de se imaginar que aí é que eles se tornariam idólatras mesmo, houve o efeito contrário. Eles voltam do exílio sem idolatria. Eles não adoram mais Baal, Astarote, não adoram mais isso. A gente vê na época de Jesus a liderança religiosa dos judeus, em nenhum momento Cristo os acusa de paganismo. Eles acusam de outros erros. Mas o paganismo, a idolatria a deuses falsos, deuses pagãos, eles voltaram curados do exílio. Deixou de ser um problema do povo. Se havia um ou outro fazendo isso, era algo residual. O povo, de maneira geral, voltou curado da idolatria. E, além de curar o povo da idolatria, essas calamidades levaram também deram origem ao sistema de sinagogas, que é bem interessante. Antes, a adoração era muito centrada no Templo de Jerusalém. Como o templo havia sido destruído, os judeus passaram a se encontrar em locais menores para ler a palavra e para adoração pública.
E isso persistiu mesmo quando o templo foi reconstruído. A gente vê, na época de Cristo, sinagogas em funcionamento, além do templo, e esse modelo deu origem às igrejas locais. É mais ou menos como fazemos hoje, reuniões semanais para a leitura da palavra e adoração pública, né? Isso também surgiu após essa calamidade. Essa calamidade de destruição do país levou a uma purificação da idolatria e levou ao surgimento desse modelo de sinagogas que persiste até hoje com as igrejas locais, né? Esse modelo. E também algo interessante, esse exílio permitiu que a terra de Israel tivesse 70 anos de descanso, que lhes foram sonegados pelos judeus. Interessante a gente ver como Deus faz as coisas, né? O que ele quer. Ele não está destruindo a terra, não é dito aqui em nenhum momento, pelo menos, pelo pecado de uma pessoa específica, ou de outra, ou por uma coisa muito imediata. A gente vê em Êxodo 23, eu vou ler esse aqui. Alguém, se puder abrir já em Jeremias, para a gente ganhar tempo nas próximas leituras, Jeremias 25:11, tá? E outra pessoa, o Ruvinho, se puder ver, 2 Crônicas 36, 20-21, tá? Ó, Êxodo 23 tinha uma ordem para eles cumprirem na terra. Antes de entrar, eles já tinham essa ordem. Deviam cumprir desde o primeiro dia que estivessem lá. Era o seguinte, Êxodo 23, 10 e 11. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º, deixem-na descansar sem cultivá-la. Analogia clara que é o sábado. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e seus olivais. Eu tinha essa ordem. Vocês vão cultivar a terra, cultivem 6 anos direto, no 7º vocês não cultivem, deixem a terra descansar. Jeremias 25:11. Alguém pode ler? Isso é uma coisa, o povo não cumpriu isso, tá? De maneira geral, o povo não cumpriu. Estavam idolatrando outros deuses. Então, avalie aquele prejuízo financeiro deles. Então, isso aqui não estava sendo observado. Tiago, por favor. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia Perfeito. durante 70 então, anos. Isso aqui era antes da invasão. Então, Deus tinha dado o mandamento. Deixa a terra descansar. Passam vários séculos, desobediência e tudo. Aí Jeremias diz, antes de ir para o exílio, vai ser destruído e essa terra vai ficar 70 anos, eles vão ficar 70 anos lá na Babilônia. E aí, segundo Crônicas 36, 20-21, mostra um dos propósitos nisso. Alguém pode ler? Está abrindo, tio, só um minuto. 36, 20-21, né? Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Pronto. Então, um dos propósitos aqui foi a terra descansar. Você diz, olha, Deus dizendo, eu mandei vocês deixarem a terra 1 ano a cada 7 de descanso. Desobedeceram? Tudo bem, eu vou deixar 70 então. Ela descansando direto, pelo pecado de vocês. Então, mais um propósito aqui, a gente vê, eu acho que essas coisas são importantes para a gente ver os fatores que Deus analisa, né? Ele analisa a gente como indivíduos, a salvação é absolutamente individual, mas as coisas que algumas interferências que ele faz aqui na Terra, dizem respeito ao povo. É claro que nem todos os judeus estavam desobedecendo esse mandamento, é claro que nem todos os judeus idolatraram, mas o povo, de maneira geral, sim. E existe isso, a gente vê isso na Bíblia, castigos a povos, a grupos. Vamos lá. Então, essa calamidade do exílio babilônico, né, da destruição do reino, tornou o povo judeu, ao final, o mais forte. Eles voltaram para reconstruir o país, cientes do valor de sua herança religiosa e cultural, livres da idolatria, cientes do alto valor do estudo da palavra, da adoração pública, que deveria ser feito semanalmente, com templo ou não. E, mais uma vez, Deus usou aqui, a gente vê, graves calamidades para fazer avançar seus benditos propósitos. Isso sem falar nos julgamentos das nações, que às vezes a gente vê nos versículos bíblicos, né? Que um povo não seria invadido agora, porque ainda não havia se completado a medida da sua maldade. A gente vê isso
principalmente no Antigo Testamento. Então, é interessante notar isso, que Deus nos vê como indivíduos que integram um povo, e não como ilhas absolutamente independentes umas das outras. A salvação é como ilhas, absolutamente individual. A salvação é. Mas o relacionamento dele aqui nessa etapa da nossa vida não é. É misturado. Existe o aspecto absolutamente individual e existe o aspecto de povo. Então, há julgamentos a povos que podem alcançar indivíduos bons e maus, é como a gente vê acontecendo nesse plano mais macro de Deus. E a quinta calamidade, a quinta e última, que eu quero tratar aqui hoje, é a única no Novo Testamento, né, que a gente tem tratado aqui, ocorre nos primeiros passos da Igreja de Cristo. O início do livro de Atos é absolutamente empolgante, né, maravilhoso aquilo ali. A igreja cresce em qualidade, cresce em devoção, em número de convertidos, causa um impacto tremendo ali na sociedade de Israel. O amor é intenso, brota ali das páginas, né, o impacto na sociedade, tudo isso. É um sucesso estrondoso, com o Espírito Santo atuando fortemente. Isso aí é bem claro, a gente lê isso aí. Mas ocorre uma catástrofe. Os principais líderes religiosos judeus assassinam, né, não foi uma sentença de morte naquilo ali, com Estevão, né, foi um assassinato. Eles assassinam o diácono Estevão, e a partir daí se inicia uma perseguição mortal aos cristãos. Alguém pode ler Atos 8, de 1 a 4? É um texto muito conhecido, mas acho que é importante que marca uma transição clara no livro de Atos. Até aí é um sucesso estrondoso, algo muito próspero, muito confortável, muito bonito, e aqui as coisas começam a mudar. Alguém pode ler, gente? Atos, aquele livro que fica depois dos Evangelhos? Posso ler? Pronto, Beleza. Mas quem foi? Pode outra pessoa aí. Eu vou fechar o meu então, viu, André? Beleza. Acho que foi só o lanche. 8 de 1 a 4. Atos 8 de 1 a 4, isso. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Perfeito. Os primeiros cristãos, então, se viram subitamente forçados a abandonar aquele ambiente maravilhoso que eles estavam vivendo, de um Espírito Santo atuando ali, tudo aquilo que a gente viu, um sucesso estrondoso, algo certamente muito empolgante. Eles permaneceram naquilo ali. E agora tem um contraste enorme. Saíram dessa situação de quase um céu na terra para correr por suas vidas, né? Abandonaram o convívio com seus irmãos da fé, cada um foi para um canto, e deixaram seus trabalhos, seus parentes, seus amigos, seus locais de interesse, e se lançaram numa aventura para reiniciar a vida, sabe-se lá onde, né? Cada um para um canto. É certo que Satanás quis destruir tudo o que estava acontecendo. Aquilo certamente irritou muito a ele. Irritou muito homens maus também ali. Mas igualmente certo é que essa perseguição levou aqueles irmãos a pregarem o evangelho pelos mais diversos lugares. O versículo 4 deixa isso muito claro, né? E é interessante, quando a gente estuda um pouquinho o livro de Atos, né, eles falam muito que quando a igreja não cumpre Atos 1 e 8, né, Deus manda Atos 8 e 1. Cristo havia mandado em Atos 1 e 8 que o evangelho fosse pregado não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, é altamente provável que os irmãos tenham compreensivelmente permanecido em Jerusalém por mais tempo do que deveriam. Certamente com a melhor das intenções. Acho que qualquer um de nós faria o mesmo. Aquilo estava muito bom, aquilo ali. E o Espírito Santo estava agindo fortemente através deles. Não é que estavam lá de férias embaixo de uma árvore. Não é isso. Mas Deus tinha um plano maior, tinha um plano mais amplo. Eles estavam olhando muito só para a sociedade. Havia almas a serem alcançadas longe dali e uma ordem de evangelização global a ser cumprida. Os versículos seguintes ao desse início da perseguição, né, então, houve a perseguição, certamente movida por homens maus, mas Deus trabalhando com tudo isso conjuntamente para o avanço do seu plano, e como resultado
dessa perseguição iniciada por homens maus e potencializada por Satanás, tudo isso, o resultado disso foi benéfico. O evangelho se espalhou, a ordem de evangelização foi cumprida, começou a ser cumprida. E os versículos seguintes mostram o evangelho chegando já a Samaria, né, algo meio misto entre Israel e gentios, a um oficial do governo da Etiópia, a várias outras cidades fora de Israel, conversão de Paulo, principais perseguidores, que participou, foi cúmplice do assassinato de Estevão, a conversão de Cornélio, um oficial romano gentil, e daí o evangelho se espalha, né? E o livro de Atos termina com Paulo, aquele assassino lá, cúmplice de assassinos, pregando o evangelho na capital de Roma. É muito empolgante isso. Certamente não é como os crentes ali, os nossos irmãos, planejaram. Certamente não foi. Mas é como Deus quis, e o resultado foi muito superior ao que eles estavam imaginando, né? A partir daí, a história da igreja mostra, tanto depois que a Bíblia termina, né? A gente vê que, estudando a história da igreja, que o evangelho continua a avançar muito, debaixo de... As perseguições variavam, não era sempre que tinha perseguição, mas houve várias, né, e muito violentas, muitas delas, e o evangelho, o cristianismo continuou avançando, depois que a Bíblia termina, né, e tanto em períodos de paz, quanto principalmente nos de perseguição, e a ponto do cristianismo ter superado o paganismo, que era fortíssimo no Império Romano, e superou, com um trabalho de formiguinha. E um dos pais da igreja, né, bem antigo, Tertuliano de Cartago, ele falou uma frase muito conhecida, que é, mais ou menos, tem traduções bem diferentes, mas é mais ou menos a ideia, que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Então, você mata um crente, surge 5. A ideia era mais ou menos essa daí. Então, perseguições são calamidades produzidas por homens maus, influenciados por Satanás e por sua própria maldade, causam um intenso sofrimento, modificam trajetórias de vida e não são desejadas por ninguém. Mas Deus as utiliza as perseguições para seus benditos propósitos. Aquela calamidade que abateu a igreja de Jerusalém espalhou o evangelho pelo mundo todo e estava nos confins da terra. Pegando a imagem que foi dita uma vez no Império Romano, você pode dizer hoje que nunca se põe o sol sobre a igreja de Cristo. Você tem cristãos em todo lugar do mundo. Em toda hora do dia tem algum cristão vendo o sol ou vendo a lua. E isso não era a realidade. Eles estavam quase que confinados em Jerusalém. E a perseguição começou a esse movimento de pulverizar o evangelho pela terra, como vemos hoje. Então, a igreja de Cristo ela é purificada em perseguições, é fortalecida na fé, e Deus usa para avançar o seu plano. Nossos irmãos enfrentaram nessa época lá, e nos séculos seguintes, muitas perseguições, muitos ainda hoje enfrentam calamidades, perseguições graves, né, e dificuldades maiores do que estamos enfrentando hoje aqui em Fortaleza. Eu não quero minimizar de momento algum, como falei no início, o momento em que estamos vivendo, especialmente para os que perderam parentes e amigos próximos, que estão hospitalizados agora, de forma alguma. Mas eu quero sim que a gente tenha a noção de que não vivemos uma catástrofe sem precedentes na história humana, e que Deus utiliza, sim, as catástrofes menores, iguais ou maiores do que a que estamos vivendo, para fazer avançar o seu programa na história humana. Tá? Bom, juntando tudo isso, então, vamos fazer uns comentários aqui sobre o que a gente tem, juntando tudo isso. A gente tem vivido, sim, um período de calamidade, em que milhares de vidas são ceifadas diariamente no mundo. Muitos se recuperam com dificuldade, todos se preocupam e todos precisam mudar hábitos e rotinas. A economia tem entrado em colapso, todos vão ficar mais pobres nos próximos meses, e tudo aquilo que a gente já tem acompanhado quase ao longo das últimas semanas. Ao contrário do que a gente viu aqui na Bíblia, a gente não tem nenhuma base, nenhuma autoridade para afirmar o que Deus pretende com essa calamidade aqui. Mesmo em alguns dos exemplos que a gente viu, Deus não deixou muito claro antes o que viria, né? Boa parte deixou, sim. Mas no de Jacó, por exemplo, eu não sei se ele deixou claro que eles iam ficar tanto tempo no Egito para depois voltar com um grande povo. Não sei, talvez ele achasse que era uma coisa mais breve. Não sabemos. Mas hoje a gente é zero. A gente não tem nenhuma base para dizer por que Deus está fazendo isso e tal. O que a gente pode, sim, afirmar é que ele pretende algo e que se trata de um acontecimento importante na história contemporânea. Deus certamente não permite acontecimentos como esse em que estamos vivendo à toa.
Está havendo já, e vai seguir depois que a doença deve baixar um pouco, muita especulação sobre o que a pandemia fará com a economia dos países, com as diferentes formas de governo, com o equilíbrio de forças entre países, o Ocidente, China, Rússia, esse negócio. E se Cristo não voltar antes, os historiadores das próximas décadas vão debater muito sobre os efeitos dessa pandemia nos acontecimentos que hoje são futuro para a gente, né? Mas eu queria trazer para a gente hoje, né, de aplicação, assim, uma das coisas, é que a gente, como povo de Deus, deve permanecer como quem vê aquele que é invisível, né, como fala em Hebreus 11, 27. Tomando os cuidados necessários, para a gente não ficar numa posição de tentar a Deus com nossa irresponsabilidade diante de uma doença séria, mas sem uma preocupação excessiva quanto ao que vem a acontecer. Algo que me tem ajudado a lidar um pouco com essa pandemia, eu acredito, é lidar um pouco, mais ou menos, com ela como se lida com um acidente de carro. Você não deve ser irresponsável, você tem que tomar seus cuidados, aprender, fazer o curso lá para tirar a carteira de motorista, fazer a manutenção razoável no carro, fazer exame de vista, não dirigir com muito sono, sob efeito de medicamentos fortes, prestar atenção no trânsito, e se acontecer uma colisão, aconteceu, né? Você diz, olha, eu tomei meus cuidados, não estou tentando a Deus, não estou dirigindo a 170 por hora numa estrada, não, estou fazendo o que se espera de alguém responsável. Se mesmo assim pode acontecer algo, claro, pode. Então, vai fazer o razoável para não tentar a Deus, né? Se a gente fizer o razoável e acontecer um acidente de carro, acontece, paciência, né? E eu acho que com a doença eu tenho tentado lidar mais ou menos assim. Fazer o razoável ali para não se ver numa situação de tentar a Deus e paciência. Se pegar, lamento, mas foi feito o razoável, né? E a gente precisa sempre lembrar que a pandemia está sob o controle de Deus e que ele vai utilizar essa pandemia para os seus benditos propósitos. Apesar do prazer de Satanás de causar tanto sofrimento, tanta preocupação, tanta loucura, apesar de políticos psicopatas aí roubarem dinheiro de saúde nesse contexto, né? Nossa falta de fé, de nossa excessiva preocupação com essa etapa de nossa vida, apesar de tudo isso, Deus vai fazer avançar o seu programa com esse pacote aí de calamidade que a gente tem visto. Então, eu queria deixar esse pensamento para a gente pedir a Deus para não murmurar diante dessa pandemia, diante do isolamento e diante das mudanças que têm havido e que continuarão a acontecer e que outras virão ainda. Então, vamos sempre pedir a Deus por cura aos que estão doentes, por ânimo aos que estão doentes, aos parentes próximos dos que estão doentes, aos que estão trabalhando, virando noites para cuidar desses doentes, né, para amenizar o sofrimento de toda ordem, proteção aos que estão saudáveis, pela descoberta de uma vacina, de tratamento mais eficaz, né? E acho que a gente também deve diminuir nossa admiração por governantes, quaisquer que sejam eles, pois são apenas homens bem limitados, mas muito limitados, reconhecer os limites da ciência, que não conseguem evitar uma peste, mesmo uma era de ouro da medicina, como a gente tem vivido nas últimas décadas aí. E acho que a gente pode também tirar de possível lição de tudo isso que tem acontecido, a gente diminuir também um pouco o absurdo individualismo, né, que vinha sendo ensinado na nossa sociedade, né, incutindo mais, trazendo mais, de forma mais automática na nossa cabeça, um senso mais de comunidade, mais de respeito ao próximo, em nossas decisões em geral, tornando meio automático pensar em como nossas ações afetarão outras pessoas. A pandemia trouxe isso, né? Você usa máscara para não passar nada para os outros e tal, talvez para não pegar também, mas essa noção está sendo um pouco recuperada, né? Você vê em histórias mais antigas, era muito incrustado isso em sociedades, a noção de um povo, de uma comunidade, de uns zelarem mais pelos outros. Em países mais avançados, essa cultura é forte ainda, né? Era talvez da reforma, sei lá. Mas acho que isso é algo positivo, a gente ter mais automático, pensar em como nossas ações vão afetar outras pessoas, fazendo a elas, né, o que gostaríamos que fizéssemos a nós se estivéssemos no lugar delas, né? Mateus 7,12, Cristo ensinou no Sermão do Monte aquilo que se tornou conhecido como a regra de ouro. Assim, diz assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei dos profetas. Isso é amar o próximo como a si mesmo. É você fazer a ele o que você gostaria que ele fizesse a você. Claro, se você estivesse no lugar dele. Então, acho que essa doença tem pelo menos incutir um pouco, ajudar a lembrar mais disso. Pense mais uns nos outros, né? Não é só você, não olhe tanto só para o seu umbigo, né? E queria trazer também de reflexão aqui já bem no final mesmo,
para a gente valorizar mais coisas que a Bíblia já nos manda valorizar também, e coisas que o bom senso já nos mandava a gente valorizar, mas a gente ficava meio perdido. Então, acho que essa pandemia, ela tem nos tornado mais alertas, atentos ao grande valor da alegria de encontrar pessoas queridas, né? Um almoço em família, coisa que às vezes nem ia, ou quando ia ficava no WhatsApp, ou coisa coisa semelhante. Cultos na nossa igreja, né? Quantos estão querendo para o culto agora, né? E às vezes você não ia porque, sei lá, porque tá meio quente, tá meio frio, sei lá. Um banho de mar, né? Um sol no rosto, um restaurante na boa companhia, o perdão dos pecados, o Espírito Santo que habita na gente, que preserva a gente para a salvação, o fato de Deus estar tão presente na nossa casa quanto na igreja, ele é de fato onipresente, né? Que a beleza e a alegria que a gente vai experimentar na eternidade com o nosso Deus Trino e com o povo de Deus. Então, isso acho que fica mais forte em momentos de crise, como a gente tem vivido, né? Acho que a calamidade, ela pode nos tornar mais sábios na avaliação de prioridades de vida e do que, de fato, constitui essa etapa atual da nossa existência. Esse eu acho que é a chave aqui para a gente entender tudo isso. A Bíblia deixa exageradamente claro que essa atual etapa da nossa existência é um período de preparação para a eternidade. Eu acho que não dá para deixar mais claro do que a Bíblia já deixa. E nesse período, a gente deve viver em devoção ao Senhor e sendo abundantes em boas obras, para a glória dele, em amor a ele e ao próximo. Eu acho que esse é o resumo aqui da nossa etapa. Devoção ao Senhor e ser abundantes em boas obras para a glória dele, em amor a ele e ao próximo. É isso que a gente deve fazer. Ele quer que a gente faça isso aqui. Ele não está deixando a gente vivo aqui porque esqueceu da gente aqui, não. Ele tem um plano. Os pardais caem diariamente. As vidas humanas começam e se encerram diariamente. Um monte delas. E a nossa vida vai durar enquanto ele quiser. Até lá, a gente deve fazer isso. Viver em preparação para a eternidade. Em devoção a ele, produzindo boas obras, né, para a glória dele, em amor a ele e ao próximo. Eu queria então que a gente peça a Deus, quando terminar essa aula, que cada um peça a Deus, e agora mesmo, enquanto estou falando, já peça isso a Deus, para a gente reconhecer essas coisas, né, e ter fé, para a gente de fato pautar nossa vida por elas. E pedir a Deus também um pouquinho de vergonha na cara, porque grande parte disso aqui a gente já sabe. É questão de tomar vergonha na cara e fazer também. Muitas vezes é o que falta. Deus faz a parte dele, né, o problema é o nosso lado. Então, eu queria que a gente possa pedir isso, né? Pedir a Deus para ele fazer e, mais ainda, vergonha na cara da gente, para a gente ter fé nisso e pautar nossas vidas por essas verdades que a gente já sabe. Estou falando novidade aqui. Crendo nas promessas que Deus afirma em sua palavra. Tem uma frase atribuída a Billy Graham, realmente não consegui confirmar a fonte, né? Aquelas frases de internet, às vezes não tem autor anônimo e os caras botam o nome de alguém famoso para valorizar, ou sei lá o quê. Mas, seja como for, a frase é bem simples, e para mim eu achei bem interessante. A frase diz o seguinte, seja lá quem for que tenha dito ela. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. É simples, né? Mas é bem interessante isso. No final, vai terminar bem. A nossa etapa aqui é uma preparação para esse final que vai ser bacana, vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. A gente sabe como a história termina. Então, Deus vai nos conduzir até a última página da Bíblia, com ou sem epidemia, com ou sem dinheiro, com ou sem profissão, com ou sem rotina, com ou sem o que for. Vamos ver, então, em preparação para essa etapa mais duradoura da nossa existência, em que toda a etapa atual, qualquer que tenha sido ela, vai parecer como um rápido prelúdio. Né? Colossenses 3 e 4 diz o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Vai começar o principal, terminou o prelúdio. Terminou aquela música antes de começar a peça. Agora vai ser a peça de verdade, agora vai abrir as cortinas. Agora que vai começar. E a gente já sabe como vai ser alguma coisa, né? A gente só sabe que vai ser muito bom. Os detalhes a gente só vai poder ver lá. Aí eu queria ler o nosso versículo da última página da Bíblia, e aí já realmente indo para o final aqui, peço que vocês tentem se imaginar como um cristão ali do primeiro século, como João e os outros da época, e que nunca leram a última página da Bíblia. Eles estão um pouco no escuro aí. E aí, se quiser, feche seus olhos, mas pense com bem seriedade em ouvir isso. Imagine que você está aí na sua casa,
Nunca ninguém soube isso e chega um anjo dando essa mensagem para você. Querido, você, Mauro, Damião, Pastor Vadson, Rovinho, Marcelo, que eu estou vendo aqui na tela, aqui, Tiaguinho. Aí o anjo diz, já não haverá qualquer maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Diminui muito, né, o peso de uma febre ou de uma preocupação do mês que vem. Diminui. É um prelúdio para algo que vai ser extremamente maravilhoso e eterno. Então, se for bom ou ruim, ok, mas vamos dar o peso que de fato é devido, né? Vamos ver, então, preparação para a nossa verdadeira vida, né? Frutificando de forma mais intensa, da forma mais intensa que a gente conseguir aqui. Nosso conforto é pouco importante para a eternidade. A gente coloca as coisas de forma mais macro aqui, não quero minimizar de forma nenhuma, mas pensando nesse plano maior de Deus, o nosso conforto fica meio pequeno, né? Meio pequeno. É claro que a gente deve tomar as melhores decisões entre as possíveis, né? Sempre escolher as melhores alternativas e tudo, mas sempre viver contentes em qualquer situação, como a Bíblia nos ensina também. Com peste ou sem peste, com quarentena ou sem quarentena, a gente tem condições, tem ferramentas possíveis para viver contente, viver satisfeito. Maior ou menor irritação, com maior ou menor preocupação faz parte, mas no saldo geral, na conta ali, débitos e créditos, contente, satisfeito. Eu acho que a gente tem tenho certeza que Deus nos dá todas as ferramentas para isso e nos informa ao final da história que vai absolutamente empolgante e o peso que essa etapa da nossa existência tem. Então, nosso conforto não é tão importante assim para a eternidade. Então, vamos ensinar nesse tempo aí lições de vida, conceitos bíblicos para nossos filhos, além de nos divertir com eles. Vamos estar satisfeitos com Deus em momentos desagradáveis. Estar satisfeito com Deus em um momento agradável é fácil, qualquer um faz. Até os pagãos ficam satisfeitos com seus deuses em momentos de prosperidade. Então, o diferencial é estar satisfeito com Deus em momentos desagradáveis. Esse é o teste. Vamos ser gratos a Deus pela oportunidade de nos preparar melhor para a eternidade. A gente sabe disso. Muitos irmãos nossos, ao longo da história, não tinham essa revelação. A gente tem. A gente sabe que isso é um prelúdio para a nossa vida mais definitiva. Paulo, o prisioneiro injustamente perseguido, que foi preso por anos sem ter feito nenhum crime, disse o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Preso injustamente. Acho que a noção de direitos humanos não era muito forte no Império Romano, não. Os presos não deviam estar muito... não devia ter muita gente se preocupando com eles, não. E ele, preso injustamente, diz, alegrem-se. Alegrem-se. Então, vamos nos alegrar, meus nossos irmãos. Vamos nos alegrar. Mesmo na calamidade. Deus está com você hoje, tanto quanto esteve qualquer dia da sua vida, talvez mais. A gente tem um evangelho para pregar, temos um dom a exercer, temos pessoas a amar, temos boas obras a executar, e temos um futuro maravilhoso depois que passar essa etapa da nossa existência. Quer mais o quê, meu irmão? Então vamos colocar nossas prioridades na ordem correta, tá? Ver essa vida como uma preparação para a eternidade e trabalhar pelo que realmente importa, né? A glória de Deus na terra, em amor a Ele e ao próximo. Na terra é porque é onde a gente já consegue alcançar. A glória dele em todo lugar. Mas o que nos cabe é aqui na terra mesmo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, né, vamos ser manifestos com Ele. Colossenses 3 e 4. E aí nunca mais vai haver doença, nunca mais vai haver maldade, nunca mais vai haver outras consequências do pecado. Até lá, muito trabalho na dependência de Deus e em amor a Ele e ao próximo. Né, o que nos cabe. Então, queria trazer esses pensamentos aqui para a gente ter a noção de que Deus tem um plano de séculos, de milênios já, a gente não sabe quanto mais vai ter. Ele está realizando nesse conjunto aí de milênios, usando pessoas, povos, tudo isso que a gente já falou, para realizar uma bela escultura. Nesse trabalho de esculpir essa bela escultura, ele utiliza, por vezes, algumas ferramentas de mais impacto, como guerras, doenças e outras calamidades. Estamos em uma etapa dessa. A gente pode ter certeza que o resultado dessa escultura aí
vai ser simplesmente majestoso, espetacular. E pela graça de Deus, nós vamos poder acompanhar em primeira mão, na eternidade, essa escultura revelada, né, com o nosso Salvador Jesus Cristo e a multidão dos salvos. Então, nós vamos estar lá, e até lá vamos dar o peso devido à nossa etapa da existência, não subestimando, mas não exagerando também. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção. Estamos contando os dias aí para poder nos encontrar novamente, mas até lá, graças a Deus, por esses recursos aí tecnológicos que alguém ou muitas pessoas inventaram e que nos permitem ter momentos como esse. Queria orar e depois a gente pode ligar nossa câmera, né, para ter nosso bate-papo aí ao final da aula, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado por tanto que Tu nos revela, obrigado porque Tu tens um plano, obrigado por nossa participação nele. Te pedimos por tantos que estão sofrendo de forma mais intensa agora, e tantos que estão trabalhando tanto para cuidar desses que estão sofrendo de forma mais intensa. Muito obrigado por cada um deles. Te pedimos que salve muito, Senhor, e que cada um de nós possa fazer o que se espera nessa nossa etapa da existência. Muito obrigado, porque nossa entrada no céu está garantida, e te peço que até lá possamos fazer o possível para levar o máximo de pessoas conosco. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém, Senhor.